Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Hoje estamos aqui para a ministração da penúltima aula desse trimestre. Chegamos no finalzinho, né? E será uma aula abençoada hoje, né? Teremos aí na última aula o assunto é a vigilância conserva pura a igreja. A vigilância conserva pura a igreja. Essa é a última aula desse trimestre. Mas hoje é a aula 12 e traz como tema Esdras e Neemias combate o casamento misto. Meu nome é Obed-Edom, para os que não me conhecem. Sou presbítero na igreja e também professor de escola dominical. Você que está vindo pela primeira vez no canal, eu convido a você para se inscrever no canal e também deixar um comentário sobre a aula de hoje, do que você entendeu, se tem alguma dúvida que a gente possa estar esclarecendo para você, né? Hoje o assunto é um pouco assim delicado e para alguns o assunto é polêmico, para outros que são cristãos verdadeiro é um assunto normal e que vamos tratar, né, com muita atenção para que possam os irmãos que estão ouvindo se sentirem orientados sobre esse tema, né? E não ficar em dúvida sobre assuntos espirituais como o casamento misto. Né? Então, o que nós vamos aprender hoje nesta aula? O que nós vamos aprender nesta aula do dia 20 de nove de 2020, que diz sobre Esdras e Neemias combate o casamento misto. Esse é o tema da nossa revista da Escola Dominical, que o tema principal é os princípios divinos em tempos de crise, do terceiro trimestre de 2020, cujo comentarista é o nosso comentarista, saudoso comentarista Eurico Bergstein, porque ele já passou para o Senhor, né? Então vamos aqui. O que nós vamos aprender hoje? Se você ficar comigo alguns minutos, você vai ver que a aula hoje está recheada e bastante assuntos que você pode aprender, né? Se orientar. Então, ganhando o cônjuge não crente. Você que é casado com uma pessoa não crente, como você ganha ele para Jesus? De que forma? Né? Depois tem a vontade de Deus para os solteiros. São assuntos que estão relacionados com o tema da lição de hoje. A vontade de Deus com uma pessoa casada com um não crente. É um assunto também que podemos estar tratando hoje. O Antigo Testamento e o casamento misto. O Antigo Testamento e o casamento misto é exatamente o tema da nossa lição de hoje. Vai falar sobre Esdras, né? E também Neemias, as duas figuras aí que mostram a lição. Quem foi, o que Esdras fez e o que Neemias fez com esse assunto do casamento misto. E também casamentos depois do exílio, o Novo Testamento e o casamento misto, e situações na igreja de Corinto. São pequenos temas que a gente vai dar uma pincelada em cima, porque o tempo não nos permite se estender muito. Então a gente vai falar assim, de uma maneira bem sucinta sobre esse assunto. Né? Primeiro a gente vai tratar o que vem a ser o casamento. O que é o casamento? Né? Hoje os casamentos eles não duram muito. Não duram muito, porque foram casamentos que muitas das vezes não observaram as Santas Escrituras, né? E orientação dos nossos pessoas mais vividas, os pastores, os líderes, né? Então, casamentos que não duram, casamentos que são dramáticos, problemáticos, né? Então, é, vamos aqui por o tema, para que o tema é esse, Esdras e Neemias, combate o casamento misto. Fica comigo que você vai aprender muita coisa sobre a família, o casamento, né?
e outras coisas muito importantes sobre o casamento, né? Então temos aí o nosso textuário, nosso textuário diz assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Segundo Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Meus queridos irmãos, quando você lê é, esse texto áureo e você faz um paralelo com esse texto áureo, nós achamos lá em Tiago 4 e 5 que está assim. Veja bem, ou cuidai-vos que em vão diz as Escrituras, o Espírito que habita em vós tem ciúmes. Então, o Espírito Santo que habita dentro do crente tem ciúmes dele. Então, fala sobre julgo desigual. Uma pessoa que se une com uma pessoa que não é crente, o Espírito Santo sente ciúmes, né? Então, até mesmo lá em Gênesis 6, 5 e 6, lá mostra que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Mas mesmo assim, ele viu que o homem se, se perdeu, né, na desobediência, e diz que a Bíblia que Deus se arrependeu de haver feito o homem. Mas ele também é um Deus que se emociona, que tem sentimentos. Mesmo assim, ele proveu de meios para que a gente não se perdesse, não ficasse destituído da, da glória de Deus, né? E lá em Romanos, que todos pecaram e todos estavam destituídos da glória de Deus, né? Todos pecaram. Então precisou uma redenção através do Senhor Jesus Cristo, veio a nossa redenção. Então, o Espírito Santo tem ciúmes de nós. Então, todo crente, todo homem crente, toda mulher crente deve procurar fazer a vontade do Senhor, não misturar. Mas se houver mistura, nós vamos decorrer na lição o que pode ser, qual é o remédio, o que fazer neste caso, né? Então, a orientação é começar certo para terminar certo. Mas se começou errado, pode-se ter um conserto aí, mas todavia tem lá as suas consequências por não obedecer totalmente à vontade de Deus, que é não se misturar. Então, diz a Bíblia que o Senhor, o sumo pastor, o Senhor Jesus Cristo, nos leva a pastos verdejantes. Veja bem, só que a moita que vai te nutrir é você que escolhe. Por quê? Porque Deus também tem prazer que você tenha livre arbítrio, você tem um espírito de decisão, de escolha. Então, ele te leva ao entendimento que é certo, os pastos verdes, mas a decisão é do crente em escolher aonde vai se nutrir, qual é o manancial que ele vai se nutrir. Então, diz a Bíblia que na oração do Senhor Jesus, ele diz que ele pedia ao Senhor Deus que os crentes, o Senhor Jesus pedindo em oração, que os crentes, isso está escrito em João, né? Os crentes, que eles se tornassem uma só carne, né? João 17 e 21, né? Fala que Jesus na sua oração sacerdotal para que todos sejam um em nós, ele falando com Deus, para que todos esses discípulos sejam um em nós, Pai, o Senhor Jesus dizendo, mas para que os discípulos fossem um, então os casamentos, para que também tem que ser os dois de Deus, as duas, o homem e a mulher, teriam que ser, porque os dois formam-se uma só carne. Então, para que os dois sejam um, então preciso que os dois sejam de Deus, né? Então vamos lá. Vamos contar um breve texto. Aqui eu vou ler um breve texto, né? Que diz assim, antes de chegar na verdade
prática, ou melhor, vamos na verdade prática, para verdade prática, aqui, verdade prática, aqui está. O lar foi instituído por Deus para ser uma bênção, desde que seja observada a orientação divina na sua formação. Nós vamos falar sobre formação do casamento, né? Então, temos aqui um texto que foi adaptado para nós dar uma ilustração. Então, permita-me ler esse texto, né? Joana é cristã há 8 anos. Jorge, seu marido, não é evangélico. Joana gosta de trabalhar com criança e o pastor pediu a ela que desse aulas na escola bíblica dominical. Joana conversou com Jorge a respeito e ele concordou que ela aceitasse o convite. Seu compromisso como professora deveria ser por um trimestre, 13 semanas. Passado metade do tempo, Jorge começou a resmungar e se queixar a Joana por causa do seu compromisso. Embora ela tomasse cuidado de preparar as lições quando ele não estava em casa e a minimizar o efeito do seu compromisso sobre ele, Jorge mostrava-se decididamente infeliz. Ele resolveu, de uma hora para outra, que deveria passar o fim de semana a cada 15 dias para que pudesse escapar das pressões do trabalho. Joana lembrou a ele amavelmente de que concordara que ela ensinasse, mas ele não se importou com o comentário. Joana está agora dividida entre o seu desejo de cumprir o prometido à igreja, fazendo com que seu sim seja mesmo um sim, e seu desejo de acabar com as reclamações, espetadelas, gritos e sarcasmos que tem que aturar do marido. Ela está sofrendo por fazer o bem. Ela precisa alegrar-se no Senhor, cumprir o seu compromisso com a igreja e continuar sendo bondosa e amorosa com o seu esposo. Além disso, deve tentar descobrir uma professora substituta que possa dar aulas uma ou 2 vezes por mês, como um meio de mostrar a Jorge que ela está tentando acomodar os desejos dele, embora o marido não tenha cumprido com a sua palavra. Então, meus queridos, neste texto, vemos aqui já alguns problemas que esse casal está enfrentando por um não ser crente e o outro crente. Um quer servir ao Senhor e outro não comungam da mesma fé, então está tendo aí um certo desajuste entre o casal, né? Então, se fosse os dois crentes, seria tão fácil, mas um é crente e outro não. Então se tornou aí, né, um problema para o casal. Então esse texto foi adaptado, mostra o conflito de um casal em que um dos casal é crente e o outro não. Neste capítulo, trataremos sobre o casamento misto, uma situação que vem ocorrendo na igreja e da qual não podemos nos furtar no sentido de ajudar a quem por ela passa. Desejamos não apenas avaliar a situação, mas também verificar de que forma um cônjuge crente pode ganhar para Jesus ou cônjuge não crente. Começamos com uma palavra preventiva para os solteiros, a seguir trataremos especificamente dos casados. A leitura bíblica em classe, ela está em Esdras 9, de 1 a 4, Neemias 13, 23, 26, 9, 38, 10, 1, 29 ao 30. Então eu vou só passar os slides para que fique à disposição da leitura, para que eu possa continuar a ministração da aula. Então eu vou passar os textos, ele fica gravado, e você pode estar voltando e lendo, mas eu vou estar dentro desse texto explicando a lição de hoje, né? Então tá aí. Os objetivos geral é salientar o perigo das uniões ilícitas, salientar o perigo das uniões
ilícitas. Apresentar o combate de Esdras e Neemias com o casamento misto. Explicar o porquê de um judeu não poder casar com uma pagã. Destacar a sobrevivência do povo judeu. Aconselhar a respeito do casamento dos crentes e incentivar a espera em Deus. Então vamos voltar para o nosso texto, deixar ele aqui, para que a gente possa estar comentando o texto aqui. Então, meus queridos, a vontade de Deus para os solteiros. Tratando primeiramente dos solteiros, utilizamos um versículo que trata do caso da viuvez. Então, a mulher casada, 1 Coríntios 7,39. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que o marido vive. Mas, se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Né? Contanto que seja entre os domésticos da fé. Então, no caso da pessoa, uma mulher ficou viúva, então deve se casar, procurar um outro companheiro para se casar, ficar livre para casar, desde que seja entre os domésticos da fé. A semelhança dessa entre a viuvez é o estado solteiro, são semelhantes, pois permite a pessoa casar-se. O viúvo mais uma vez e o solteiro pela primeira vez. Então o viúvo vai casar mais uma vez e o solteiro a primeira vez. Então, para esse assunto, Paulo aqui orienta que contanto que seja no Senhor. Então a obediência a Deus deve ser completa. Então, eu disse no começo que quando a pessoa não obedece a Deus, totalmente a Deus, ela vai arcar com algumas consequências durante a jornada da sua vida. Né? Eu, por exemplo, estou já desde 90, né? Então já tem já alguns aninhos aí de casado com a minha esposa. Né? Deus tem abençoado e temos passado algumas dificuldades. Né? Então, o solteiro, ele deve se orientar com pastores, líderes, né? Para que ele comece a vida dele, o matrimônio abençoado por Deus. Muitas das vezes não se ele o casal o jovem ou a jovem toma decisões precipitadas e também erradas. E no começo parece que tudo vai bem, mas no decorrer da vida pode vir a ter alguns problemas de relacionamento, porque é um jugo desigual, né? Então vamos aqui. Namoro, noivado e casamento não são campos missionários, diferente do que alguns solteiros acreditam. Não costuma dar certo namorar uma pessoa não crente para ganhá-la para Jesus ou por tabela, para si mesmo. A regra é que, nesse caso, o não crente costuma tirar da igreja o crente. Ou se seguirem o namoro até o casamento, as demandas espirituais de cada um entrarão em conflito e o crente sairá da igreja, se não mantiver uma postura muito segura da sua fé. Então já se torna uma coisa mais difícil de se administrar, se fosse, né? Existe também a situação, a pessoa tomou um conselho, uma orientação, um conselho do seu líder ou dos seus pais, se eles forem crentes, mas existem os crentes falsos dentro da igreja. Então, para que não aconteça que a pessoa se casem e
fique frustrado. Então, faz-se necessário que esse irmão ou essa irmã seja um verdadeiro crente, um crente íntegro, um crente verdadeiro, que tem intimidade com Deus, que as suas orações são... Deus responde às orações. É preciso orar para esse respeito. Então, uma coisa que começa errada pode terminar com consequências drásticas, né? Muitas das vezes o jovem não ouve nem os pais e nem aos líderes. E ele se responsabiliza porque a pessoa que escolheu, né? É a pessoa que escolhe, né? Os conselhos serão dados. Agora, a pessoa, ela aceita ou não, né? Então, não é difícil entender que há pessoas na igreja que estão lá apenas por interesses específicos, para que não culpe o pastor e nem o pai ou a mãe. Às vezes a pessoa não é tão crente, ela não tem que ter oração, intimidade com Deus nesse assunto tão de relevância. Não. Então tem pessoas lá que é, estão lá apenas por interesses específicos, não importando a elas a comunhão com Deus. Não importando a elas a comunhão com Deus. Esse é um terceiro caso de ocorrência do casamento misto. Independente da origem, o casamento misto é um desafio à fé do cônjuge cristão. Quer casar? Pode casar, pode ter o casamento misto. Claro, você pode escolher o que você quiser fazer, né? A Bíblia diz: todas as coisas me convêm, mas nem todas as coisas me são lícitas. Não, né? Então, a gente não pode tá colocando, tapando o sol com a peneira. É um adágio bem popular, né? Então, que falar diretamente, se é para ensinar, vamos ensinar certo, né? Então, o que é o casamento? Casamento é uma instituição feita por Deus, né? É um projeto de Deus e Satanás, quando o projeto é de Deus, sempre Satanás quer destruir, ele quer entrar. Então, a família e casamento, vem a família através do casamento, é uma instituição de Deus. E o diabo quer sempre atrapalhar, desfazer, né? Ele quer, e já começa lá na escolha. Então tem que se tomar um cuidado, né? Então, Eclesiastes 4:12 diz assim: e se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. O que vem a ser esse versículo? O que vem a ser esse versículo na íntegra, né? Um cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Então quer dizer, marido, mulher, Jesus Cristo no meio. Então um cordão de 3 dobras não se quebra tão fácil. Mas se um reino estiver dividido, ele não subsiste. Então é preciso estar amalgamado, junto, fundido, né? Para que os dois sejam um, né? Assim foi a oração sacerdotal do Senhor Jesus, para que todos sejam um como eu sou um em ti. Então, para que os dois sejam um, é preciso que os dois sejam de Deus, da mesma linhagem, que sejam da mesma fé, né? Mas como fica a situação? Lá na frente a gente vai explicar, daqueles que já se casaram com um não crente, né? Então vamos lá. Cantares de Salomão diz assim, capítulo 8, versículos 6 e 7. Diz assim, põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte. Diz que o amor é forte como a morte. Veja bem, e duro como a sepultura os ciúmes. As suas brasas são brasas de fogo, labaredas do Senhor. Quando você lê em Tiago 4 e 5, está lá: ou cuidais vós que em vão diz as Escrituras, o Espírito que em vós habita tem ciúmes, né? Tem ciúmes, né? Então, continuando aqui, Cantares, está escrito assim, no versículo 7:
Cantares 8, versículo 7. Esse versículo é sempre assim, em encontro de casais, ele é bem citado, né? As muitas águas não poderiam apagar esse amor, nem os rios afogá-lo. O que vem a ser esse versículo? Esse versículo está dizendo que as muitas águas são lutas e dificuldade no decorrer da vida de um casal. Se ele não tiver alicerçado com o Senhor, então é possível que essa união se desfaçam, né? Se os dois não professam a mesma fé, então há uns conflitos no decorrer da vida deste casal, né? Significa lutas. Se a família é um projeto de Deus, Satanás vai fazer com que a família se desfaça. Sempre ele vai contra o projeto de Deus, mas o Senhor Deus está no controle, na sala do controle, e ele mesmo disse que as portas do inferno não prevalecem sobre a igreja dele, né? Não prevalece sobre a igreja dele. Então, mas Satanás sempre vai querer ir contra, né? Fazer com que a pessoa erre, tropece. Mas se você estiver debaixo do pavilhão de Deus, da mão de Deus, sobre os cuidados do Senhor, então, diz assim o Salmo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, né? Então está lá. Veja que temos aqui vários personagens do Velho Testamento que tiveram as muitas águas nas suas uniões, né? Nos seus relacionamentos com a sua companheira. Então aqui temos o Adão e Eva. Adão e Eva tiveram lá as muitas águas que não afogou, né? Não afogou as muitas águas, não poderiam apagar este amor. E o que é as muitas águas? São as dificuldades. Então, para começo, Adão perdeu os 2 filhos. Um foi morto e o outro saiu de casa. Isso é muitas águas, né? São muitas águas. Se o casal não tiver alicerçado, né? Isso, enquanto estiver bem, tudo vai bem, né? Casamento é como as 4 estações do ano. Tem o verão, tem o outono, tem o dia do frio, tem o dia da chuva, né? Tem o dia da primavera. Casamento é isso, né? Então, Abraão também. Abraão foi obrigado a mandar o seu filho embora. Lembra do caso lá de que teve lá Agar, que mandou Agar, pegou, colocou um cântaro e falou: Agar, vai para o deserto. E foi o filho, mandou embora o filho, porque estava uma confusão entre Sara e Agar. Né? Então, as muitas águas não podem apagar o amor de um casal. As muitas águas não podem apagar o amor que existe entre um casal que casou no Senhor. Pode vir o que for, a tempestade, mas se ele estiver firmado no Senhor, as muitas águas não vão apagar este amor. Né? Outro personagem é Jó. Jó perdeu a família e perdeu tudo que tinha. As muitas águas não apagaram o amor entre Jó. Né? Não apagaram. Davi, foi outro caso. Davi perdeu o seu filho. Né? Davi perdeu o seu filho. As muitas águas não podem apagar o amor. Inicialmente, vamos entender como se forma uma família. Como se forma uma família? Inicialmente, vamos explicar como se forma uma família. Vou colocar aqui. Em Marcos 10, 7 e 8, Jesus disse como se forma uma família. Como se forma uma família? Marcos 10, versículos 7 e 8. Por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e unir-se à sua
mulher, a sua, tá no singular, sua, não suas. Mulheres, serão os dois uma só carne, assim já não serão mais dois, mas serão uma só carne, como se forma uma família, né? Efésios também 5:31. Por isso deixará, Paulo falando aos Efésios, por isso deixará o homem, seu pai e sua mãe, deixará. Muitas das vezes a pessoa pega e vai morar junto com os pais, mas não é certo isso. Está dizendo para deixar o pai e a mãe. Então, isso pode trazer consequências também. Ó, por isso deixará o homem, seu pai e sua mãe, e unir-se-á sua mulher, e serão os dois numa só carne. Tito também, no capítulo 2, de 1 ao 6, vai doutrinar, vai passar uma doutrina para a família, né? Para a doutrina, ele vai doutrinar a família. Então, Tito 2, versículo do 1 ao 6, Paulo doutrinando uma família, né? Então, a família começa com a ida do homem ou da mulher a se encontrar com o seu companheiro e formar uma família. Então, o projeto de família é um projeto de Deus, é um projeto de Deus, né? Agora também, em um segundo momento, viu Deus que não era bom que o homem vivesse só, né? Não era bom. O homem estava meio que encruado, né? E então o Senhor viu que não era bom, então precisou de uma ajudadora que é submissa. O que vem a ser a submissão? É ajudar ele cumprir uma missão. Não é que era para ficar como um capacho. Deus deu uma missão ao homem e pegou e colocou a mulher para que ela ajude em uma missão. Não é para ficar como um capacho, né? Então é para ajudar, auxiliadora para ficar do lado, do lado. Então está dizendo que formou uma mulher e trouxe para Adão, e trouxe para Adão. Para quem crê na palavra de Deus, a primeira família foi o primeiro casamento foi celebrado pelo próprio Deus. O primeiro casamento foi celebrado pelo próprio Deus, né? Na lição de hoje é sobre o casamento misto. Então, nós dizemos que na lição 8 nós já estávamos anunciando essa lição 13, que nós íamos entrar em detalhes. Então, hoje chegou o dia, né? E lá nós falamos que quando você souber de alguma situação adversa dentro da congregação, você deve levar direto ao seu pastor e ter não ficar, como se diz assim, em rodinhas no pátio da igreja, levando para um e para outro. Se você constatou o problema, leve direto ao seu pastor, que ele é apto para resolver a situação. Isso foi tratado na lição de número 8. Então tá lá a nossa playlist, pode voltar às aulas que vocês vão ver que nós estávamos anunciando esta aula de hoje. Aqui nessa lição, Esdras não estava sabendo da situação. Então os príncipes, né, os príncipes disseram a Esdras o que estava acontecendo, né? Então, quando Deuteronômio 7 diz que Josué ele deveria destruir as 7 nações, e Josué não fez isso. Josué não fez isso, e então o que acontece é que houve uma mistura, e a mistura comprometia a linhagem do Messias. Comprometia a linhagem do Messias. Então,
O Espírito Santo tem ciúme das coisas dele, tem ciúmes de você que é cristão, você moça, você jovem que é cristão. O Espírito Santo tem ciúmes de você, ele mora dentro de você, então converse sempre com ele para que ele prepare o seu casamento. E você, viúva, né, também case-se no Senhor. É a instrução que vem aqui, que Tito, que Paulo, né, deixou para os casais. Quando nós não obedecemos a Deus na sua totalidade, isto gera problemas. Isto gera problemas. Quando lemos lá em Deuteronômio 22, Deus deixou sinalizado sobre as misturas. Deuteronômio 22, 9, 11 e 12. Deus deixou sinalizado sobre as misturas. Vamos lá, Deuteronômio. Deuteronômio. Deuteronômio 22. Tá aqui, 22 e 9. Diz assim: Não semearás a tua vinha de diferentes espécies de semente. O Senhor Deus, ele sempre pega algumas coisas do nosso habitat para explicar as grandiosas e complexas coisas dele. Ele desce até o nosso nível humano para explicar as coisas dele. Então aqui ele está dizendo sobre: não semearás a tua vinha de diferentes espécies de semente, para que não profane o fruto da semente que semeares e a novidade da vinha. Com boi e com jumento juntamente não lavrarás. O que ele está dizendo é que até os bois, né, ele estava dizendo que não misturar a semente, para que não comprometesse o produto da vinha. E que os bois também não poderia colocar um boi com um jumento. O que vem a ser isso? Hoje nós estamos aí bem adiantados, nós temos aí tratores para arar a terra. Naquele tempo não tinha. Então eram os animais que aravam a terra, preparavam a terra. Eles dizem tombar a terra, né? Então era colocado 2 bois e uma canga ou um jugo, é um pedaço de madeira que colocava no pescoço dos bois, né? Para que eles andassem cadenciado na mesma velocidade e também com a mesma força. Então eles andavam harmoniosamente e tinha atrás deles um arado que ia arando a terra. Então ele dizia, o Senhor Deus diz: não coloque um boi com um jumento, porque são forças diferentes para arar a terra. Então ele explicando as coisas harmoniosamente, né, como deveriam ser. Então esse é o, a orientação divina sobre também estava dizendo assim sobre não vestirás de diversos estofos, de lã e de linho juntamente. Então, não misturar as coisas. Não misturar as coisas. Né? Na lei de Deus aparece a ordem: não faça concerto. A proibição era taxativa: não faça ajuntamento. Né? Edas vai tomar uma atitude. Até os príncipes e magistrados envolveram nesta situação, nessa mistura, né? Então Esdras agora, né, ele teve uma reação aí nós temos aí o texto da leitura bíblica que vocês podem estar vendo, lendo, que Esdras tomou uma decisão drástica no momento que a adrenalina estava no auge, no ápice. Então, diz que Esdras, depois que ficou sabendo da situação que havia casamentos mistos, então veio aí a preocupação que voltasse a ser, que voltasse para o cativeiro,
Então ele ficou tão assim tomado por uma ira mortal e ele pegou, diz a palavra que está aí na leitura bíblica, que ele arrancou os cabelos e também parte da sua barba. Ele estava tomado de ira, né? Então, um obreiro do Senhor nunca pode tomar decisão quando está irado, né? Quando está irado, com adrenalina no auge, não pode, né? Mesmo a Bíblia diz que para a gente não ficar envolvido com gritarias, tem que ser espírito manso. Não é fácil. Tem que ter o domínio próprio, né? Eu tenho experiência disso, né? Que passei por situações lá no meu trabalho, lá eu tenho um cargo um pouco acima dos outros, então eu fui orientar alguém lá e teve uma situação de um desgaste, né? E quando eu vi, eu estava me exaltando, me... Então o Espírito Santo, na hora, ele já vai corrigindo. O que que você está fazendo? Não pode. Aí pedi perdão, baixei, né? E então essas lições estão me ensinando muito, 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 e eu quero que ela também ensine a vocês, assim, né? Então, Esdras tomou uma decisão errada, né? E o que que ele fez? Esdras 7:26, ele tinha a ordem de, de pena de morte. Esse Esdras, ele pelo rei Artaxerxes, né? Ele tinha o direito, a autorização de pena de morte. Ele podia fazer mas ele não preferiu fazer isso. Ele já tinha feito algo errado de se escabelar, vamos se dizer assim, né? Mas aí diz a palavra que é, ele, no primeiro momento, ele poderia decretar a morte, mas ele preferiu agir como um sacerdote. O que que um sacerdote faz? Um sacerdote, ele, no caso aqui de Êxodo, ele se sentou e ficou até a terceira hora, né, do sacrifício da tarde. Quer dizer, até as 15 horas da tarde ele ficou sentado e meditando o que ele fez e então, numa terceira hora, ele agiu como sacerdote, como homem de Deus. Esdras foi orar, abrir o seu coração para Deus, né? E então quer dizer que sentou-se, ajoelhou e depois tomou uma decisão. E nesta oração o céu se moveu e o povo reconheceu a culpa e começou a clamar, chorar e lamentar-se. Então, se ele tomasse a decisão por lado da força, ele não ia conseguir nada, né? Então ele tomou essa decisão. Então, quando a gente lê lá em Segundos Crônicas 7:14, está escrito lá como? Segundos Crônicas 7:14. Vamos ver aqui. Segundos Crônicas 7:14. Vou achar aqui. Como está escrito lá. Segundos Crônicas 7. Está aqui, 7:14. Esse é um versículo também muito conhecido no meio cristão. Olha lá. O que aconteceu com o povo que estava com casamento misto e depois que Esdras orou e tomou a decisão como um sacerdote de orar a Deus, de buscar a Deus para tomar uma decisão ali, o Senhor ouviu a oração de Esdras, né? E se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar, olha lá, o condicional é se humilhar e orar e buscar a minha face. Então há uma saída, há uma, já se casou, não vai se separar. Há uma saída. Se o meu povo
que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, o caminho é humilhar-se, né? Orar, humilhar e ser perdoado, né? Então não está perdido. Então esta é a saída para os que casaram com pessoas que não são crentes, né? Então o ensino vai dizendo aí, Paulo também vai ensinando que não é para se separar, né? Não é para se separar. Vamos ver aqui. Então o povo se humilhou. E qual foi o resultado? O resultado foi que o Senhor perdoou o povo. Perdoou o povo. Agora também temos aqui na lição um segundo momento em que Neemias constatou também. Essa atrás nós vínhamos falando sobre Esdras, que tomou a decisão, se escabelou-se, mas depois ele se sentou, deixou passar a adrenalina, contou de 1 a 10, né? Isso deve fazer os obreiros, né? E tomou a decisão sábia, se ajoelhou, sentou até a terceira hora da tarde do sacrifício. Ele ficou um período grande aí de algumas horas. E aí o Senhor ouviu a oração dele e pôs o povo também a se humilhar e orar e o Senhor perdoou. Agora, num segundo momento, teve Neemias. Neemias, ele, ele já também foi mais radical, né? E como a gente entende essa parte, né? Diz que Neemias 13, está lá em Neemias 13, do 23 ao 26, diz que Neemias espancou aqueles que tinham um casamento misto. Agora, nós estamos aqui é, no tempo do Velho Testamento e na lei de Moisés. Então ele aplicou aqui, provavelmente ele aplicou Deuteronômio 25, 2 e 3. Vamos ver o que tem em Deuteronômio 25 e 3. É, é uma coisa assim, né, para os nossos dias de hoje, para se explicar, né? Então, Deuteronômio 25, 2 e 3. 25, 2 e 3. Quando houver, olha lá, Deuteronômio 25 e 3 foi o que o Neemias aplicou. Parece um negócio bem radical para os nossos dias de hoje. Ele espancou as pessoas. Quando houver contenda entre alguns, e viere a juízo, para que os juízes os julguem, ao justo justificarão, ao justo justificarão, e ao injusto condenarão. E será que, se o injusto merecer açoites, o juiz o fará deitar e o fará açoitar diante de si, quanto bastar pela sua injustiça, por certa conta. 40 açoites lhes fará dar, não mais, para que, porventura, se lhe fizer dar mais açoite do que este teu irmão, não fique envelhecido aos teus olhos. Então, aqui, Neemias ele deve ter aí, porque o povo teve uma reincidência, né? Esdras consertou e teve uma reincidência. Então, mas o que teve aí em Esdras 10 foi uma confissão. Eles disseram: nós erramos. Esdras 10 e 2, nós erramos. Uma situação dramática. Mas houve esperança, né? Então está lá em Esdras 10 e 2. Vamos ver o que está em Esdras 10 e 2.
Esdras 10:2 diz assim: Esdras 10:2. Então respondeu Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, e disse a Esdras: Nós temos transgredido contra o nosso Deus, e casamos com mulheres estranhas do povo da terra, mas no tocante a isto ainda há esperança para Israel. Então há Esdras dizendo que havia uma esperança por causa da confissão, da confissão. No versículo 5, Esdras se levanta para agir. Versículo 5, Esdras se levanta para agir. Esdras vai dar as instruções como devem proceder para o caminho, para a restauração espiritual. E o caminho foi esse: humilhação, reconhecimento da culpa e perdão. O caminho que ele orientou foi esse: humilhar-se, reconhecer o reconhecimento da culpa e o perdão. Então, essa lição é bem atual, né? Bem atual para os nossos dias de hoje. Tem gente que fala assim, que a palavra de Deus se renova a cada manhã. Isso não é verdade, não é assim. Se você disser a palavra de Deus é nova cada manhã, está certo. Porque um dia o mesmo versículo fala de uma maneira. O outro dia, o mesmo versículo fala de outra maneira em outra faceta da sua vida, te corrigindo, nos corrigindo, né? Então, a palavra de Deus é nova a cada dia. Então vamos falar sobre o casamento. A Bíblia nos orienta em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 e 16, não vos prendais ao jugo desigual. Jugo eu expliquei o que é, uma madeira, mas no caso aqui é figurativo. A um jugo desigual com os infiéis. Isto foi o ensino de Paulo, né? João 17, 21, nós já comentamos, dizendo que o Senhor fez uma oração sacerdotal, dizendo para que todos os discípulos fossem um, como ele era um no Pai. Então, para que os crentes sejam um, o casal deve ser os dois de Deus, né? Então, para aqueles que vão se casar, peça sempre uma orientação ao seu pastor. E para aqueles que já se casaram, como fica a situação? Como fica a situação para aqueles que já se casaram e um é crente e outro não é crente, né? A Bíblia diz em 1 Coríntios 7,14, 1 Coríntios 7,14, que um dos cônjuges santifica o outro, se o outro não é crente, né? Agora, vamos ver o que está escrito lá em 1 Coríntios 7,14. 1 Coríntios 7:14. Porque o marido descrente é santificado, o marido descrente, isso é Paulo ensinando, tá? Porque o marido descrente é santificado pela mulher. E a mulher descrente é santificada pelo marido. Então, tem um jeito. Doutra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos.
Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque nesse caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Então, a decisão deve vir do marido descrente a se apartar, nunca da mulher crente. A mulher crente tem que ficar com o marido, se ele quiser ficar, né? Então vamos lá. Deus chamou-nos para a paz, porque donde sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Quem é que sabe? A Bíblia nos ensina que serão no dia do arrebatamento. A Bíblia nos ensina que estando dois numa cama, um será levado e outro deixado. Isso mostra que nem todos os casais, os dois subirão no arrebatamento. Se os dois estiverem aceitado o Senhor, recebido Cristo como único e suficiente Salvador, então os dois sobem. E se os filhos também tiverem aceitado, também sobem. Mas, se não, um será deixado e o outro levado. É o que diz a palavra, né? E assim, cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor os chamou. É o que ordeno em todas as igrejas. Era Paulo ensinando e doutrinando as igrejas, né? Vamos lá, vamos continuando. Tem outra parte também. Pedro está doutrinando os casais. 1 Pedro 3. 1 Pedro 3. Vamos ver aqui. De 1 ao 4. 1 Pedro. Achei aqui. 1 Pedro 3, está aqui. Não vamos ler tudo. Ou melhor, dá para ler. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguém não obedece à palavra pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra. Então, a mulher crente deve ganhar para o Senhor Jesus, o seu marido, sem palavras, né? Com o seu jeito. Como eu li a primeira história de Joana e Jorge, né? Porque ela estava ali na história um casamento misto, né? Então, se alguém não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher seja ganho sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor, o enfeite delas não seja no exterior, no frisar do cabelo, no uso das joias de ouro, na compostura de veste, mas o homem encoberto do coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Então aí Pedro está doutrinando os casais. Então a Bíblia nos ensina como proceder para ganhar o seu cônjuge, sem palavras, né? Então, o caso dos filhos, os filhos de um casamento misto, serão salvos no dia do arrebatamento? Então, vamos explicar isso. Os filhos, até a idade da inocência, quando são inocentes, eles são santificados pelo cônjuge crente, seja ele o homem ou a mulher. Então, os filhos, olha, veja bem, os filhos que estão na idade da inocência, enquanto inocentes, se houver um arrebatamento, eles serão salvos. Mas, se os filhos já tomam uma certa idade e não aceitar o Senhor, ele não será salvo, não será ele ficará. E o esposo que não é crente também vai ficar. Agora, o santificado aí ele recebe as bênçãos. O homem recebe as bênçãos enquanto em vida.
está recebendo porque a mulher é crente, ela ora, então a bênção é como que ele está recebendo também. Mas no caso de salvação, não vai ser salvo, não vai subir, não vai ter a salvação. Agora, se a mulher conseguir ganhar ele para Cristo, então os dois subirão. O menino também, a criança, o bebê também subirá. Então, filho de crente não é crentinho, né? Filho de crente não é crentinho. Se tomou uma certa idade, a salvação é individual. A esposa não salvará o marido, nem o marido salvará a esposa, nem o pai salvará os filhos. A Bíblia diz que toda alma é dele, mas aqui pecar, esta morrerá. É isso que ensina a palavra de Deus, né? Então, nesta lição, você que é crente, tome sempre a orientação do seu pastor e de Deus, né? E de seus pais, se eles forem crentes. Esta é a nossa posição quanto ao casamento misto. Tome sempre orientação dos seus pais, se eles forem crentes, e também do seu pastor, né? Para que não venha a sofrer as consequências. Consequências com uma união. Então tem sempre uma saída. Lá o povo orou, se humilhou, pediu perdão e o Senhor ouviu e perdoou, né? Há sempre uma saída. Então, meus queridos, que o Espírito Santo fale melhor em cada coração, né? Estaremos aí ministrando a última aula. Temos aqui exemplos no Antigo Testamento de casamento misto. Salomão, por exemplo, né? Salomão, Acabe e Jezabel, né? Que ela pegou, ela não era quando se juntou com Acabe, ela não escondeu suas preferências religiosas, mas eliminou depois os profetas do Senhor, né? Casamento misto, né? Casamento misto. Os exemplos citados mostram o perigo de um casamento misto, apresentando a possibilidade de haver um desvio do cristão. O perigo é o desvio do cristão. Quebra de relação com Deus, como também implicações para os filhos e netos, que terão dificuldade em ter contato com a palavra de Deus e a fé em Jesus Cristo. Terão dificuldades de encaminhar os filhos, porque a tendência é puxar para o descrente. Então, se casou-se com um descrente, os filhos que virão, a tendência é seguir aquele que não é crente. Então, é uma coisa muito séria. O Novo Testamento e o casamento misto. Então, aqui nós temos o exemplo os pais de Timóteo, né? Ele era filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, né? De pai grego, ou seja, ele era fruto de um casamento misto, né? Mas ele foi ensinado pela sua mãe e a sua avó. A avó chamava-se Lloyd e a sua mãe Eunice, né? Eunice, que ensinou a Timóteo a obedecer ao Senhor. Não sabemos o motivo porque Eunice, mãe de Timóteo, tornou-se esposa de um grego, mas sabemos que ela não perdeu a fé no Deus de Israel. Sabemos também que essa fé foi transmitida a seu filho. Então, ela conseguiu fazer isso, transmitir a fé dela aos filhos. Então, você, esposa crente, você, moça crente, que vai se casar,
Tome cuidado com isso. Tome cuidado. O casamento misto pode trazer conflito mais tarde. É certo que Deus alcança lares mistos, onde a fé perdura, mas não sem algum conflito. Tem, né? Então a gente tem exemplos aí dentro da igreja, né, que não deu certo. Teve problemas, conflitos. Paulo sabia, Paulo também sabia que na igreja de Coríntios havia casamento misto, então ele foi doutrinando a igreja ali. Então, meus queridos, que o Espírito do Senhor fale melhor em cada coração. Então, sabemos aí que a vontade do Senhor é que casamos, formamos as nossas famílias, é no Senhor. No Senhor. Então, vamos evitar. Disse também a vocês, que muitas das vezes as pessoas estão na igreja, mas não são verdadeiros crentes, são crentes falsos que estão lá por segundos interesse, mas quando se casam, se revela o que realmente são. Então, esta crente ou este crente deve estar afinado com Deus em oração para que o Senhor o oriente. Se você tem intimidade com Deus, o Senhor te orienta. Ele fala com você. Busque na palavra uma orientação, busque com seu pastor, né, uma orientação. Todavia, como eu disse, o Senhor te leva aos pastos verdejantes, mas a moita que vai te nutrir é você que, que escolhe, né? O manancial que você é quem escolhe para viver o resto da sua vida, né? Então o Senhor dá o livre-arbítrio de escolha. Todavia eu ensinei que pode ter conflitos, um pode puxar para um lado, o outro puxa para o outro, um quer para ir para a balada com o filho, você acha que não deve, então traz problemas isso. Então é melhor fazer com tudo dentro da vontade do Senhor, na mesma linhagem, na mesma comunidade cristã. Muitas das vezes a pessoa não quer, ele acha, ou a moça ou o moço não quer. Ele achou lá fora e não adianta dar conselho, mas o que se pode fazer? É, você que é pai crente, o que se pode fazer é ficar orando para que o Senhor intervenha no casamento do casal, no, no meio do casal, para que se torne os dois numa só carne, para que o marido ou a mulher se converta ao Senhor, né? Então, pode-se fazer isso, né? Porque você não pode colocar a sua opinião quando a pessoa está com opinião formada já escolheu e quer casar, você vai fazer o quê? Mas quando você vem trazendo desde lá da tenra idade, ensinando, né, fica fácil da pessoa entender isso. Mas muitas das vezes, mesmo assim, não entende. Fala, não, eu gosto, eu vou, caso e pronto, eu vou, é aquela pessoa que eu quero e, né? Infelizmente, acontece várias vezes dentro da igreja do Senhor essas coisas. Então, na aula que vem, meus irmãos, nós vamos tratar aqui do assunto. A vigilância conserva pura a igreja, tá? A vigilância conserva pura a igreja. Será a nossa última aula. Depois vamos dar início ao nosso estudo do livro de Jó. Também nós vamos aprender muitas coisas boas lá, né? Quem foi Jó, o que ele passou, como perdeu. Lá nós vamos se alimentar muito da palavra do Senhor. Então fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Um beijo no coração de todos vocês que têm acompanhado as nossas aulas, né? Divulgue as nossas aulas, passe para os grupos, dê o seu joinha, né? Se inscreva no canal, né? Se vocês não estiverem gostando, também fala, eu não estou gostando, mas se estiver entendendo alguma coisa, eu estou entendendo isso, faça comentário lá, faz o compartilhamento com os outros
os outros membros de outros grupos, né? E então, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém, meus queridos?